Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Moral Cristã, oferecido para a Diocese de Campina Grande, através da Escola Sede da Sabedoria. Vamos pedir a Deus a sua graça para que nós possamos acolher em nosso coração aquilo que Ele tem a nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, em nosso socorro, nós que somos incapazes de aprender as coisas do céu. Te pedimos, Senhor, a graça de termos a nossa mente, nosso entendimento aberto, para que possamos acolher aquilo que Tu tens a nos falar. Te pedimos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom te ter em mais uma aula do nosso percurso formativo. Bendito seja Deus pela sua perseverança. Nós que estamos concluindo, bem pertinho de terminarmos o nosso curso. Essa aqui é a 30ª aula, faltando apenas 2 aulas. Vamos fazer uma breve revisão da aula passada, da 29ª, que teve como tema No Tempo da Igreja. O Espírito Santo que ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, também a educa para a vida de oração, suscitando expressões que se renovam no âmbito de formas permanentes: bênção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. É porque Deus o abençoa que o coração do homem pode, retribuindo, bendizer aquele que é a fonte de toda bênção. Então o Espírito Santo vem em socorro da Igreja, e suscita formas de oração como igreja, como a bênção, a súplica, a intercessão, a ação de graças e o louvor. E Deus nos abençoando, prepara o nosso coração para que nós possamos retribuir a Deus bendizendo a Ele, que é a fonte de toda bênção. A oração de súplica tem por objetivo o perdão, a busca do reino, bem como qualquer necessidade verdadeira. A oração de intercessão consiste numa petição em favor de outros. Não conhece fronteiras e estende-se até os inimigos. Toda alegria e todo sofrimento, todo acontecimento e toda necessidade podem ser matéria de ação de graças, a qual, participando na de Cristo, deve encher a vida toda. Como diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses, dai graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Ou seja, tudo é matéria de oração, tudo pode ser transformado em ação de graças, em matéria para ação de graças. A oração de louvor totalmente desinteressada dirige-se a Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo pelo que ele é.
a ação de graças que reconhece a Deus, o louvor pelo qual nós reconhecemos a Deus pelo que Ele é, não tanto pelo que Ele faz. Amém? Vamos adentrar agora no conteúdo desta 30ª aula, que tem como tema as fontes da oração. No Catecismo 2650, a gente pode ler o seguinte: a oração não se reduz ao brotar espontâneo de um impulso interior. Para orar é preciso querer. Tampouco basta saber o que a Escritura revela sobre a oração. É preciso também aprender a rezar. Ora, é através de uma transmissão viva, a tradição sagrada, ou a sagrada tradição da Igreja, que o Espírito Santo, na Igreja crente e orante, ensina os filhos de Deus a orar. Né? Então, a oração não é uma coisa que brota espontaneamente do nosso coração e a gente vai ali e reza, né? Como se a gente fosse um fantoche, né? Como se a gente fosse conduzido por forças extraterrestres, né? Não, para rezar é preciso querer, desejar, é preciso que a nossa inteligência e a nossa vontade nos coloque em movimento, né? Nos faça sair do nosso lugar para irmos ao encontro de Deus. Né? Então, a gente está em casa e a gente tem aquele desejo de rezar e a gente deixa o que está fazendo, dá uma parada ali e diz: eu vou rezar e vou ali para o meu local de oração, ou vou para a igreja, vou para uma capela, vou para um mosteiro e lá eu vou rezar, porque eu quis rezar, eu desejei e quis rezar. Né? Eu não fui conduzido por uma força espontânea, por um movimento espontâneo. É preciso querer, desejar e nos colocar em movimento. É preciso obedecer, sim, não a forças espontâneas, mas a nossa inteligência que indica o melhor para nós. O que é que a nossa inteligência indica? Que nós precisamos de Deus, que nós precisamos ir ao seu encontro, que nós precisamos gastar tempo com Ele, gastar tempo na presença dEle. A inteligência indica isso e a vontade escolhe. Sim, eu escolho esse bem que é apontado pela inteligência. Então, escolhendo o bem, nós vamos ao encontro. Nós temos essa livre atitude de entrarmos em movimento, de peregrinarmos em direção a Deus para rezarmos, para entrar em comunhão com Ele. Não só basta saber o que é, como diz o Catecismo, né? Nesse parágrafo 2650. Não apenas basta saber, não basta saber o que as Sagradas Escrituras falam sobre a oração, o que Jesus fala sobre a oração, mas é preciso aderir ao ensinamento. Aderir de que forma? Pelo intelecto, conhecendo o que o ensinamento diz, mas encarnando aquele ensinamento na nossa vida. Essa é a verdadeira adesão que Deus espera de nós. Nós olhamos o ensinamento de Jesus, orai, buscai, né? Orai sem cessar, enfim. Olhamos, que belo, é assim que Jesus ensina. E ao mesmo tempo nós dizemos assim, eu trago isso para a minha vida, eu obedeço a Jesus, eu mudo o que eu preciso mudar na minha vida, eu mudo os meus hábitos, os meus horários, né? Eu renuncio a coisas que atrapalham a oração para estar com Deus, estar na presença de Deus. É esse o movimento que Deus espera de nós. E nós aprendemos esse movimento, nós vivemos esse movimento em comunhão com a igreja, de forma particular com a Sagrada Tradição. Nós temos a fonte, né, a fonte primeira, que são as Sagradas Escrituras,
E a igreja, bebendo das Escrituras, vai vivendo, vai colocando em prática, vai transmitindo aos fiéis, né, por meio dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, e aquele ensinamento que foi dado por Jesus, que foi transmitido primeiramente através das Sagradas Escrituras, vão chegando até nós por meio da Sagrada Tradição, e que vão sendo confirmados, que vão sendo ensinados, que vão sendo esquematizados através do Sagrado Magistério, né, da doutrina da igreja. Nós rezamos na igreja, com a igreja. Então, a primeira grande fonte, como eu acabei de falar, é a palavra de Deus. Primeiramente, a palavra de Deus encarnada, o Verbo eterno encarnado, Jesus, né? E a palavra escrita, as Sagradas Escrituras. A igreja ensina, a igreja exorta com ardor e insistência todos os fiéis. Ou seja, a oração é para todos. Todos são chamados a rezar. Todos são chamados a entrar nesse diálogo de amor com Deus. Nesse comércio de amor com Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila. A que aprendam a sublime ciência de Jesus Cristo. Pela leitura frequente das divinas Escrituras. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos, ou a divina Escritura. Então, a leitura das Sagradas Escrituras, a que todos são chamados, deve ser acompanhada da oração. Lendo e meditando, nós escutamos. E rezando, nós nos dirigimos a Deus, inspirados, motivados, movidos por aquilo que nós ouvimos. Esse método de ler, meditar, esse caminho, né? Esse caminho de ler, meditar, orar a Deus e depois contemplar a obra de Deus na nossa vida por meio, né? O fruto desse diálogo onde Deus fala, eu escuto e respondo a Deus, né? Então, resumindo esse processo: leitura, meditação, né, compõem a dimensão da escuta, né, a leitura e a meditação. Depois a oração, que é a dimensão do meu diálogo para com Deus, né, eu que falo a Deus, na verdade eu respondo a Deus. E um quarto passo, que é a contemplação, né, esses 4 passos compõem um método muito antigo, que foi criado pelos beneditinos ali, né, São Bento, lá no século VI, e que é indicado pela Igreja. A gente chama, né, esse método é conhecido como Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. E é o método indicado pela Igreja, de rezarmos com a Palavra de Deus, né? Para que não fique só na leitura, porque a Bíblia, muito mais, a gente deve ler, né, para ali conhecer, mas muito mais do que apenas ler, ela é para ser encarnada, ela é um guia de transformação, de conversão, né, de inspiração para o nosso diálogo com Deus. Né? Não é ler por ler, não é um livro qualquer para se ler somente. Como diz o catecismo, o ensinamento da igreja. Né? Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada da oração. Resumiu. Para que seja possível o diálogo. Né? Só haverá diálogo com Deus se nós deixarmos Ele falar, se nós escutarmos o que Ele fala e se depois nós respondermos o que Ele fala, ao que Ele falou. Esse é o verdadeiro diálogo. Essa é a verdadeira oração. É a verdadeira oração, que é o diálogo com Deus. Né? Oração é diálogo com Deus. Então, vivamos o método da Lectio Divina. Tem muito material, a igreja oferece muito material, os santos, né?
teólogos, irmãos que vivem essa espiritualidade, né, essa forma de rezar a Lectio Divina, tem muito a nos ensinar. Então, vamos conhecer mais. Fica a dica, né, para que você pesquise sobre a Lectio Divina. Uma outra fonte de oração é a própria liturgia da igreja. Então, o catecismo vai nos dizer a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. Então, a liturgia não se encerra naquele momento litúrgico, mas ela chega ao coração de quem reza, né? São tantos momentos, né? O principal deles é a Santa Missa, né? Todas as celebrações, né? A gente vive, por exemplo, a Semana Santa. É cada momento belo, ali profundo, que tem um sentido. Não são atitudes aleatórias, mas todos eles têm um sentido. A gente participa e quando sai dali a gente continua rezando, a gente chega em casa e continua rezando. Por quê? Porque essa missão de Cristo prossegue no nosso coração por meio da liturgia. É a missão da liturgia. A liturgia que tem como esse primeiro objetivo servir a Deus, é o trabalho de Deus, o trabalho para Deus da igreja, né? Mas que também tem esse chamado de ajudarmos, né? De ajudar os fiéis a continuar recebendo no seu coração a missão de Cristo e do Espírito Santo. Como é bela a missão da liturgia da igreja, né? Principalmente a liturgia sacramental da igreja. Os padres espirituais comparam por vezes o coração a um altar. A oração interioriza e assimila a liturgia. Interioriza e assimila a liturgia. Isso quer dizer o quê? Que a gente participa da liturgia, mas se a gente não tem uma vida de oração, aquela liturgia, não que ela seja superficial, mas a forma como nós participamos da liturgia corre um grande risco de ser superficial. A liturgia é sempre profunda, a liturgia é sempre mistério, a liturgia é sempre mistagogia, né? É sempre esse processo de apresentar os mistérios de Deus a cada um de nós. Mas se a gente não reza, a gente sai dali e ficou ali, né? A liturgia não vai ter esse poder porque depende da nossa liberdade, da nossa abertura. Não vai ter o poder de nos transformar, não vai ter o poder de, saindo dali, né? Quando a gente sair dali, ela não vai nos acompanhar porque nós não estaremos abertos àquilo que foi vivido na liturgia. Então é na oração que nós vamos estar com o coração aberto para que a liturgia continue a agir em nós. É na oração. A oração faz com que a liturgia seja interiorizada e assimilada por nós. Mesmo quando vivida no segredo, a oração é sempre oração da igreja, é comunhão com a Santíssima Trindade, que falamos na aula anterior. Mesmo quando nós rezamos no nosso quarto, nós não rezamos fora da igreja, nós rezamos como igreja. Quando nós estamos ali rezando a Deus, é a igreja que está rezando, né? Quando eu rezo ali no meu quarto, no meu oratório, ou para quem é de Campina Grande e da região, vai lá para as Clarissas e fica ali de tarde rezando e adorando o Senhor na Eucaristia, ali no sacrário, é você e a igreja que está rezando. Outra fonte de oração são as virtudes teologais. Primeiro, entra-se na oração como se entra na liturgia,
pela porta estreita da fé. Sem fé, não fará sentido nós pararmos para rezar. Não fará sentido participar da liturgia da igreja. Né? Não fará sentido. Por quê? Porque são realidades sobrenaturais. A oração é uma realidade sobrenatural. Né? Sem a fé, qual o sentido que tem eu pegar a Bíblia e ficar conversando com alguém que eu não acredito que exista? É a fé que nos faz crer que na oração nós dialogamos com Deus vivo, verdadeiro, real, infinito, eterno e que está ali diante de mim. É pela fé. O Espírito Santo, que nos ensina a celebrar a liturgia na expectativa do regresso de Cristo, educa-nos para orar na esperança. Esperar em Deus, esperar a sua intervenção, esperar que Ele haja em nós e nos configure ao seu Filho Jesus Cristo. É viver a liturgia naquele movimento do já e ainda não. Né? O já, o Cristo que se faz presente, que atualiza o seu mistério, né? Seu mistério, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, que é atualizado na Santa Missa, por exemplo, na Santa Eucaristia, é o já. Mas a Santa Eucaristia que nos aponta para o céu, que é o ainda não. Nós ainda não alcançamos o céu. Nós estamos em peregrinação, mas na esperança que é gerada pelo Espírito Santo em nosso coração, nós cremos que na Eucaristia o céu está presente, que estão ali homens e mulheres, mas também estão os anjos e os santos, porque existe a comunhão dos santos ao redor do altar, aonde Cristo se oferece, porque a missa é o Calvário. Não é? Então é a esperança. A esperança que não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. A caridade. Quem ama deseja estar com o amado. Não é verdade? Então, se nós amamos a Deus, nós vamos desejar estar com Ele o máximo de tempo possível. Quem não quer oração, ama pouco a Deus. Porque o amor de Deus se dá no serviço, se dá no cuidado com os pobres, se dá no cuidado com aqueles que Deus nos deu para cuidar, né? Porque nós somos chamados a amar a Deus no próximo, mas se dá, antes de tudo, na nossa relação direta com Ele. Né? A nossa relação direta com Ele. E o amor ao próximo não pode ser um ponto de partida em si, mas ele é um transbordamento do nosso amor a Deus. Os santos nos explicam isso, nos ensinam isso. Não é? A gente lembra de Santa Madre Teresa de Calcutá. As irmãs rezavam 2 horas e muitos pobres, necessitados, estavam ali precisando do cuidado das irmãs, e as irmãs disseram: Madre Teresa, a gente está rezando por muito tempo, 2 horas, tem muita gente para ser cuidada. Por que a gente não reza um pouco menos, para que a gente cuide de mais pessoas, gaste mais tempo com aqueles moribundos que estão largados nas ruas, nas sarjetas, né? As crianças que foram abandonadas. Santa Madre Teresa de Calcutá disse: pois a gente está rezando pouco, né? Porque achar que rezando menos a gente vai amar mais os outros é um engano. E a gente precisa rezar mais para compreender que o amor que a gente deve dar aos outros transborda do amor que a gente dá a Deus na oração. Então, não rezar é um sinal, né? Não rezar, não é só não rezar,
mas é não rezar e não sentir falta da oração. Isso é um sinal de que nós estamos amando a Deus muito pouco. Há muito pouco amor a Deus no nosso coração. Outra fonte de oração é o hoje. Em que sentido? A igreja ensina, aprendemos a orar em certos momentos, escutando a palavra do Senhor e participando no seu mistério pascal. Mas, a cada momento, nos acontecimentos de cada dia, o seu Espírito é nos oferecido para fazer brotar a oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração ao nosso Pai está na mesma linha que o ensino sobre a providência. O tempo está nas mãos do Pai. É no presente que nós o encontramos. Não ontem, nem amanhã, mas hoje. Quem dera ouvisses hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Salmo 95. Então, assim como tudo pode ser matéria de oração, como foi dito na aula anterior, na aula 29, todos os momentos são momentos para a oração. Existe aquele momento mais específico onde a gente para ter aquela oração parada, silenciosa, no segredo. Existe a oração que a gente vive nos sacramentos, na comunidade. Tem esses momentos mais específicos. Mas eu não só posso rezar neste momento, não só devo rezar nestes momentos específicos. Qualquer momento pode se transformar em momento de oração. Nos afazeres diários, domésticos, nos trabalhos, nos lazeres, enfim, tudo deve, e a cada momento deve ser um momento onde a gente se lembre de Deus e eleve a Deus os impulsos do nosso coração, a nossa gratidão, a nossa súplica, a cada momento, a cada instante. A gente lembra de Santa Teresinha, A nossa vida é um sopro, é fugaz, é um brevíssimo segundo. Então a gente não pode perder tempo. Ela completa, Para amar-te, ó meu Deus, só tenho hoje. E se a gente pegar num sentido mais estrito, nós só temos agora. Agora. Então só temos agora para elevar a Deus o nosso coração, a nossa mente, o que temos e o que somos. Também a igreja ensina sobre o caminho da oração, E a igreja coloca a oração às pessoas da Trindade. Vejamos. Diz assim, Catecismo 2663. Na tradição viva da igreja, cada igreja propõe aos seus fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem da sua oração. Palavras, melodias, gestos, iconografia. Compete ao magistério, o magistério aqui são os bispos, primeiramente, ajuizar sobre a fidelidade desses caminhos de oração à tradição da fé apostólica. E aos pastores e catequistas incumbe a tarefa de explicar o seu sentido, sempre com referência a Cristo. Então a igreja propõe aos seus fiéis, segundo o contexto histórico, social, cultural, uma linguagem da oração, São os gestos, os paramentos, as melodias, costumes, sem deixar, sem abandonar a essência da oração, da liturgia, dessa relação com Deus. E cabe aos pastores da igreja discernir como se vive a oração segundo o contexto histórico, e explicar esse sentido mais profundo fazendo sempre referência a Cristo.
nunca pode se abandonar a referência a Cristo, né? Nunca. Lembro de uma história de um padre, né? De um padre, mas também de São Francisco Xavier, que chegou até o Japão para anunciar Cristo no século XVI. Por isso que ele é padroeiro das missões, juntamente com Santa Teresinha. E lá ele inculturou-se, né, nas vestimentas, conheceu toda a tradição japonesa, né, do povo. E em meio a esses costumes, né, as suas vestimentas, ele anunciou Cristo. Né? Por quê? Porque a igreja tem esse poder e essa missão de anunciar o Cristo também a partir daquele contexto histórico. E nesse caminho de anunciar o Cristo, que é a essência, né, o centro da nossa oração, a igreja vai apresentando a oração a cada pessoa da Trindade e à Virgem Maria. Então, a oração ao Pai, por exemplo, não há outro caminho para a oração cristã senão Cristo. É o caminho da nossa oração em Cristo, né? Deve ser vivida em Cristo, por Cristo e com Cristo. Seja comunitário ou pessoal, seja vocal ou interior, a nossa oração só tem acesso ao Pai se rezarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Então, devemos orar ao Pai, sim, em nome de Jesus, nos unindo a Jesus. A própria missa, né, é uma oração ao Pai em Cristo, né? O centro ali da doxologia, Padre por Cristo, com Cristo em Cristo. As preces, né? O ordinário das preces. As preces são dirigidas ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. O pedido de perdão, né? Ali o ato penitencial é dirigido ao Pai. A bênção final é ao Pai. Toda a oração eucarística é dirigida ao Pai, né? Uma oferta de Cristo no Espírito ao Pai, mas sempre em Cristo. Continua o catecismo, a oração da Igreja, alimentada pela Palavra de Deus e pela celebração da liturgia, ensina-nos a orar ao Senhor Jesus. Mesmo sendo dirigida sobretudo ao Pai, ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de oração dirigidas a Cristo. Certos salmos, segundo a sua atualização na oração da Igreja, e o Novo Testamento colocam nos nossos lábios e gravam nos nossos corações as invocações desta oração a Cristo. Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho muito amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, amigo dos homens. É a nossa oração dirigida a Jesus. Mas o nome que tudo encerra é o que o Filho de Deus recebe na sua encarnação, Jesus. Jesus, Yeshua. Então, Jesus tem todos esses títulos, né, que são verdadeiros, né? Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Verbo eterno de Deus. Mas o próprio nome de Jesus, neste nome há poder. Jesus, Yeshua em hebraico, significa Deus salva. Esse nome indica a natureza e a missão de Jesus. Assim eram os nomes, né, no Antigo Testamento, ali, os nomes judaicos, hebreus. Né? Jesus é Deus que salva, Yeshua. O nome divino é indizível.
para lábios humanos, mas ao assumir a nossa humanidade, o Verbo de Deus comunica-nos e nós podemos invocá-lo, Jesus. Então, o nome de Deus, o nome indizível, a tradição judaica diz que lá o povo do Antigo Testamento, né, quando falava o nome de Deus, falava na tenda somente, né, na tenda da habitação, ali onde estava a Arca da Aliança, falava e saía correndo. Até que não tem nem pronúncia, né? Eles pronunciavam assim como que um gemido, né? Era formado pelas letras YHWH, que a gente aportuguesou e chama de Yahvé, né? Não é Javé, é Yahvé, ou Yahu, né? Yahu. Os judeus dizem Yahu, né? Então, Jesus é Yahvé salva. Então, o nome que era indizível, agora, através do nome Yeshua, se torna agora acessível a nós. Yeshua. O nome de Jesus contém tudo. Deus e o homem, e toda a economia da criação e da salvação. Veja, que profundidade o que a igreja nos ensina nessa pequena frase, né? O nome de Jesus contém tudo, né? Yeshua. Deus e o homem, está ali Deus e o homem, é Yeshua, que é Deus salva, né? E toda a economia da criação e da salvação. O que é a economia do reino de Deus? É a salvação do homem. É Deus que salva o homem. Então o nome de Jesus contém todo a história da salvação compactada ali, né? Deus salva. O seu nome é único, é o único que contém a presença que significa. É o único que contém a presença que significa. A presença, Deus que é presença. Yahvé também tem esse significado, né? Presença. Presença de Deus. E também tem um significado, é a presença que salva. É a presença que significa. Jesus é o ressuscitado e todo aquele que invocar o seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Então, rezarmos a Jesus, só esse nome, Jesus, né, já traz em si toda essa potência de salvação. Por isso nós devemos rezar a Jesus, orar a Jesus. E o Espírito Santo, né? Porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça preveniente, nos atrai para o caminho da oração. Então é o Espírito Santo quem nos convence a rezar e é o Espírito Santo quem conduz a oração quando nós invocamos o nome de Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor senão pela ação do Espírito Santo, como se diz, como Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios. Uma vez que ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo como orar-lhe a Ele próprio, a Igreja convida-nos, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante, porque o Espírito Santo nos dará discernimento e, principalmente, nos dará a humildade e a docilidade para buscar, acolher e fazer a vontade de Deus. Por isso nós rezamos sempre: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Essa oração está no catecismo. O catecismo ensina a rezar assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do amor. O fogo do amor ensina-nos a admirar retamente, viver retamente todas as coisas. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Também está no catecismo, a igreja nos ensinando a rezar ao Espírito. Diz assim: Rei celeste,
Espírito Consolador, Espírito de verdade presente, parte e planificando em toda parte, e planificando tudo. Tesouro de todo bem, ó fonte de vida, vem e habitai em nós. Vem e habitai em nós. Então a igreja nos ensina a rezar assim. Essa oração do Rei Celeste é o ofício, se encontra no ofício das horas bizantino, vésperas do dia de Pentecostes. Então é uma oração bizantina da Igreja do Oriente, né? E se reza nas vésperas de Pentecostes, Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, vem doador dos dons. Também lembro de uma oração de Santo Agostinho, né? Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que eu seja santo, para que o meu pensar seja santo. E continua a oração, né? Então os santos entenderam isso. Vem Espírito Santo, vem dar-nos um coração santo, um coração capaz de amar a Deus. Também em comunhão com a Santa Mãe de Deus somos chamados a rezar. Desde o consentimento prestado na fé à anunciação e mantido sem hesitação ao pé da cruz, a maternidade de Maria estende-se aos irmãos e irmãs do seu Filho, ainda peregrinos e que caminham entre perigos e angústias. Jesus, o único mediador, é o caminho de nossa oração. Maria, sua mãe e nossa mãe, é pura transparência dele. Ela mostra o caminho, é o sinal do caminho, segundo a iconografia tradicional no Oriente e no Ocidente. Jesus é o caminho, o único caminho da oração, e Maria nos mostra, nos aponta o caminho. As imagens de Nossa Senhora, principalmente as imagens da Igreja do Oriente, os ícones ortodoxos, bizantinos, nos mostram Maria sempre apontando para Jesus. Jesus é sempre o centro do ícone, dos ícones, das imagens. E Maria apontando, Maria dizendo, Jesus é o centro. Como em Caná, façam tudo o que Ele vos disser. E com Maria nós rezamos também. Nós também devemos pedir o auxílio da mãe. Mãe, ensina-nos a rezar. Devemos entrar na escola de Maria também. Ensina-nos a rezar. Mostra-nos, ó Mãe, como ouvir a voz de Deus e como responder a Ele, porque ela é mestra nisso. Maria é mestra na oração. Ela soube ler, meditar, ouvir a voz de Deus. Ela soube guardar tudo no coração e soube corresponder a tudo isso, dizendo o seu sim. Veja, o anjo se apresenta e expõe ali a vontade de Deus. Então Maria está ali lendo e ouvindo, meditando, guardando tudo no coração. E depois ela responde. Veja como ela rezou ali. Veja como ela fez a Léxio Divina. Ela fez ali uma Léxio Divina. Então, com Maria, nós somos chamados também a aprender. Ela nos mostra o caminho. E ela nos mostra o caminho que é Jesus e nos mostra o caminho da oração também. Como rezar. Aprendamos da nossa mãe. Catecismo 2678. Ainda falando da Virgem Maria, A piedade medieval do Ocidente propagou a oração do Rosário como substituto popular da liturgia das horas. Veja, a liturgia das horas rezada pelos sacerdotes, pelas ordens religiosas, desde o início da igreja, ali com as ordens mendicantes, eram às vezes inacessíveis ao povo, às pessoas mais simples. Então entra ali, principalmente na Idade Média, no tempo da cristandade, inicia-se ali o hábito de se rezar o rosário, o terço, o rosário. Era
começou como a oração dos pequenos, o rosário, né? Talvez seja difícil para uma pessoa mais simples rezar as matinas, as laudes, né? Que tem toda uma sequência, as melodias, né? No tempo, né? Nos tempos mais né? Da Idade Média ou pré-Idade Média, as melodias ali gregorianas, né? Talvez fosse mais difícil naquele tempo e ainda hoje. Mas qualquer um pode dizer, Pai nosso que estás nos céus, ou dizer, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não precisa nem saber ler, né? É a oração dos pequenos. Então, numa atitude de pequenez, de humildade, nós somos chamados a rezar o rosário, o terço ou o rosário, né? Porque é a oração dos pequenos, ali nós obedecemos a Jesus, que diz assim, quando fores rezar, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Também como pequenos, nós imitamos Isabel e dizemos assim, primeiramente imitamos o anjo, que diz Ave, cheia de graça, que é caritomene em grego, né? Ave, cheia de graça. Depois Isabel que diz, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Nós rezamos a palavra de Deus ali, é mais fácil, é mais simples. É a oração dos pequenos, a oração do rosário. E já no Oriente, a forma se reza o acatistus, né? Ficou mais próxima do ofício, deixa eu organizar aqui, né? No Ocidente, a gente também, além do rosário, a gente tem um ofício, né? E no Oriente, na Igreja do Oriente, né? O que é a Igreja do Oriente? É a Igreja Bizantina, a Igreja Ortodoxa, né? E a Igreja Católica presente em países ali da Europa, da Europa Oriental, né? E outros países rezam o Acatistus, que é um hino mariano. Na comunidade que eu faço parte, a comunidade Shalom, nós temos essa tradição de rezar o Acatistus, principalmente em dois momentos. No dia 25 de março, que é o dia da encarnação do Verbo, dia da Anunciação, né? E também durante o Advento. Porque no Acatistus nós contemplamos o mistério da encarnação do Verbo. Então, nele nós rezamos 144 aves, né? São vários nomes que nós rezamos ali, né? Por exemplo, tem um que eu acho muito belo que é Ave, tenda do Verbo de Deus, né? Ave, tenda do Verbo de Deus. Ave, cátedra mais bela do que a cátedra seráfica. São 144 títulos, né? Ave Virgem Esposa. Ele é composto por estações, né? Por estâncias. Ele é dividido em 4 partes. Cada parte tem 6 estações e vai se contemplando ali desde a Anunciação até o nascimento. E a gente conclui dizendo grande e ínclita mãe, protetora protetora dos santos, mãe do divino Verbo, e assim continua. É um hino belíssimo, o Acatistus. Eu convido você a pesquisar, né, sobre o Acatistus. Pode procurar no site da comunidade Shalom, que lá tem tanto a oração em si como melodias para se cantar, né? Então a igreja tem toda essa riqueza, né, de rezar a Maria e com Maria. No Rosário nós rezamos a Maria e com Maria. No Acatistus nós rezamos a Maria e com Maria. Mas, continua o catecismo, na Ave Maria, nos hinos de Santo Efrem ou de São Gregório de Narek, a tradição da oração é fundamentalmente a mesma. Falando ainda da oração do Oriente, né? A Virgem Maria. Continua o catecismo. Maria é a orante perfeita. Ela é a figura da igreja.
Quando lhe oramos, aderimos com ela ao desígnio do Pai, que envia o seu Filho para salvar todos os homens. Como o discípulo amado, nós acolhemos em nossa casa a Mãe de Jesus, que se tornou Mãe de todos os viventes. Podemos orar com ela e orar-lhe a ela. A oração da Igreja é como que sustentada pela oração de Maria. Está-lhe unida na esperança. Então, como discípulo amado, nós recebemos Maria em nossa casa e a Igreja diz aqui, o Catecismo diz, quando nós oramos a Maria, nós aderimos com ela ao desígnio do Pai. Por quê? Porque Maria ela é toda transparente, ela é toda relativa a Deus. Toda a oração que é dirigida a Nossa Senhora, ela meio que repassa para Deus, em Jesus, o seu Filho. Ela não retém nada. Maria é toda relativa a Deus, é toda para Deus, é toda ofertada a Deus. Não tem nada nela que seja para ela, é toda para Deus. Inclusive as nossas orações. Rezamos a Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. É sempre Deus é o centro, até das orações que nós dirigimos a ela, Deus é o centro. Deus é sempre o centro. O centro da Ave Maria é Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Jesus é o centro da oração que fazemos a Maria e da vida de Maria, do coração de Maria. Então, tudo nela é para Deus. E a nossa oração dirigida a ela é para Deus. E rezando a Maria, com ela nós aderimos ao desígnio do Pai, à vontade de Deus. Também a Igreja vai ensinando sobre testemunhas da oração. A gente já viu que Jesus nos ensina a rezar, o Espírito Santo nos dá a capacidade de rezarmos ao Pai por Jesus, nós rezamos a Maria e com Maria, e nós vemos homens e mulheres como nós, pecadores, que são testemunhas de oração. Quem são esses irmãos? A começar os santos. Os santos que são a escola de oração. São tantos santos, são tantas formas de rezar, tantas espiritualidades, uns que rezam de uma forma mais mística, com êxtases, outros que rezam de uma forma mais simples, outros que rezam com o martírio. São tantas formas de rezar, mas os santos sempre nos ensinam a rezar. Como é bom a gente aprender, por exemplo, de Santa Teresinha, como eu falei agora há pouco, de dizer, Senhor, dai-me a graça de te amar hoje. Santa Elizabeth, que diz, Santa Elizabeth da Trindade, que diz, Senhor, faz da minha vida um instrumento e tira dele um canto belo para ti. São Francisco, que diz assim, naquele desejo de conhecer a Deus, de se entregar a Deus, diz assim, Senhor, quem és tu e quem sou eu? E tantas orações. Santo Agostinho que diz assim, Senhor, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eu te procurava fora, mas tu estavas dentro de mim. Falaste-me e ardi por tua paz. São tantas orações. Como é bom a gente pegar um livro de um santo e ver ali ele se relacionando com Deus, expondo, escrevendo a sua oração. E aquela oração vai nos inspirando também. Vai nos inspirando. Os santos do início da igreja, santos de hoje, santos da atualidade, santos de todos os tempos, todos eles são escolas de oração. Porque na comunhão dos santos desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus pelos homens pode ter sido transmitido como o espírito de Elias o foi a Eliseu
e a João Batista, para que haja discípulos que partilhem desse Espírito. Então os santos vão transmitindo essas espiritualidades, essas formas de oração. Como eu falei agora há pouco, sobre a Alexio Divina, que foi criada por São Bento, né? Os beneditinos, e que até hoje a igreja se utiliza. Então os santos têm muito a nos ensinar. E como católicos, nós não podemos prescindir desta riqueza. Não podemos ficar indiferentes à riqueza dos santos, né? Na escola dos santos. Precisamos conhecê-los, nos aproximar deles, pedir a sua intercessão, conhecer a vida deles, aprender deles também formas de oração, nos inspirar neles. E também alguns que são servos da oração. A primeira serva da oração é a família cristã, porque ele é o primeiro lugar da educação para a oração. É muito comum entre nós, né? Os primeiros a nos ensinarem a rezar são os nossos pais, por exemplo. Eu já falei em outros momentos, né? Lembro do meu pai escrevendo no papel. Assim que eu comecei a aprender a ler, né? Ele escreveu o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração ao Santo Anjo e uma oração, né, do povo assim antiga, né, que diz: com Deus me deito, com Deus me levanto, a Virgem Maria cobrindo-me com o seu manto. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro ele escrevendo numa folha de caderno. Veja a família como essa primeira escola de oração. Os ministros ordenados são também responsáveis pela formação na oração dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Responsabilidade dos ministros ordenados, né? Os nossos pastores, o Papa, os bispos, os sacerdotes, eles devem ensinar o povo a rezar, né? De diversas formas, meios, mas devem ensinar o povo a rezar. Os religiosos, de uma forma geral, né, também ensinam o povo a rezar. Né? Na catequese das crianças, dos jovens e dos adultos, visa-se a que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, para que dê fruto de uma vida nova. Os catequistas, de uma maneira geral, né? Porque diz assim, a catequese das crianças, dos jovens e dos adultos. Os catequistas em geral, né? De crianças, de crisma, né? Os catecúmenos, né? Adultos, enfim. Os catequistas também devem, servindo a oração, ensinar os seus catecúmenos a rezar. Os grupos de oração e até escolas de oração são hoje um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração da igreja. Também os grupos de oração, as escolas de oração, os diversos movimentos, né, que motivam as pessoas a rezarem com a palavra de Deus, né? A renovação carismática com seus grupos de oração, as novas comunidades, enfim, os diversos movimentos eclesiais também são servos da oração, também devem ensinar o povo a rezar. E o Espírito Santo, que concede a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento, em vista deste bem comum que é a oração. Né? Esses dons são exercidos na direção espiritual. São os diretores espirituais, né? Que ensinam também as pessoas a rezarem. E é bom, é uma tradição nossa católica, né? De termos diretores espirituais. Assim como nós somos convidados a termos confessores, por exemplo, se possível, né? Dentro da conveniência, né, da possibilidade de a gente escolher um sacerdote para sempre se confessar com ele. Porque ele vai nos conhecer, ele vai nos ajudar melhor. E também termos diretores espirituais. Acredito que os seminaristas têm diretores espirituais, os religiosos, os padres, enfim.
Falo mais uma vez do exemplo da minha comunidade. Nós temos os formadores espirituais, os formadores pessoais, que têm esse papel semelhante de diretores espirituais. Todos os membros da comunidade têm, né, os formadores pessoais, que são como que diretores espirituais. Então faz parte da nossa tradição católica nós buscarmos pessoas que têm um reconhecido dom de sabedoria, de discernimento, de conselho, né, e que sejam também pessoas de oração, né, pessoas que estejam ali também vivendo esse movimento de oração para nos ajudar a rezar também. É saudável, né? Quem deseja crescer na santidade tem essa preocupação também de buscar diretores espirituais. Os santos tinham diretores espirituais, né? Eu lembro de Santa Teresa, que tinha como diretor espiritual São Pedro Alcântara, por exemplo, né? E tantos outros santos que tinham seus diretores espirituais. E a igreja conclui essa pequena parte, né? Falando de lugares favoráveis à oração. A igreja Casa de Deus é o lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial. A igreja, né? É também o lugar privilegiado para a adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Então, é esse primeiro lugar para a oração. A igreja templo, né? Ali na paróquia, na matriz, numa capela, né? Tá ali todo um ambiente, né? Tudo que é visível nos ajuda a rezar, né? Nos ajuda a rezar, principalmente as igrejas mais antigas, né? Que tinham as paredes, as colunas, né? O próprio teto, né? Tudo levava o homem a rezar. Hoje ainda, né? As igrejas também que têm essa função de nos levar a rezar. Não é só um lugar para nos reunirmos, né? Mas é um lugar de oração, porque a igreja é a casa de Deus. São tantas as igrejas hoje que expõem o Santíssimo, né? É tão, como se diz, né? Gratificante a gente ver, por exemplo, na Diocese de Campina Grande, tantas as igrejas abertas, com adoração ao Santíssimo Sacramento, com missas diárias, né? Com os sacerdotes disponíveis para a confissão, né? Tudo favorecendo ali a oração, né? Também, para servir a oração pessoal, podemos buscar um recanto de oração, com a Sagrada Escritura, com ícones, ou seja, um oratório, né? E seria tão bom que em casa nós tivéssemos ali um espaço para a oração, né? Nós temos espaço ali para a televisão no meio da sala, né? E o espaço para a oração, onde é que fica? Precisamos ter. Porque nós somos católicos e o católico é chamado a rezar ali com a palavra, ter imagens, ícones, o crucifixo, né? Ter ali uma pequena igreja na nossa casa, né? No sentido de ter esse espaço para oração, né? Lugares onde existem mosteiros também, né? Para a gente aproveitar esses espaços, né? Que são espaços de silêncio, também são espaços para oração. A gente tem aqui em Campina Grande o Mosteiro das Clarissas, aberto todos os dias, pela manhã e pela tarde, com o Santíssimo exposto. Que lugar bom para rezar, né? Que lugar bom. Os lugares de peregrinação, os santuários, tudo isso, né, favorece a oração, né? Mas o ordinário da nossa vida é ali em casa e a paróquia, né? Aproveitar esses espaços, né? Precisamos nos organizar nesse sentido, nos mover nesse sentido, favorecer a nossa oração. Amém? Bendito seja Deus, né? Vamos concluindo mais uma aula. Eu peço a Deus que lhe conduza nesse caminho, lhe dê a graça de rezar, né? De rezar de forma profunda, como diz Santa Teresa, né? Santa Teresa d'Ávila, que é mestra e doutora na oração, ela diz: devemos ter uma oração parada, contemplativa, de amizade com Deus. Que a sua oração seja assim, parada, profunda, contemplativa, de amizade com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,